Olá a todos, estamos aqui, eu, Aline Pamplona, junto com a professora Ayla Giostre, para apresentar uma proposta, um projeto de intervenção a partir das nossas problemáticas durante as aulas de educação física na educação infantil. Esse é um trabalho para o mestrado profissional em educação física, PROEF, UFES. E dentro das problemáticas que a gente percebe em aula, o maior desafio é a inclusão nas aulas de educação física. A problemática vem ocorrendo diante do aumento dos alunos com necessidades educativas especiais na educação infantil e na nossa aula de educação física isso se torna muito mais amplo, já que a gente tem um espaço mais amplo, uma influência sonora também maior. Então, essa é uma dificuldade que nós temos encontrado durante o nosso fazer pedagógico. E dentro dessa problemática, a gente estabeleceu algumas conexões, que foi o aumento das matrículas desse público, as políticas públicas que envolvem essa temática, a formação dos profissionais que estão lidando diretamente com essas crianças e a formação e a contextualização pedagógica, o fazer pedagógico que está sendo trabalhado para com essas crianças. E aí, com isso, né, Aline, a gente percebe, né, visivelmente esse aumento das matrículas aqui, como o gráfico nos mostra, né, essa evolução no Brasil dentre os anos de 2010 a 2022. Você pode ver, ó, que esse ponto aqui em roxo são as classes comuns, né, com alunos incluídos. Olha como foi crescente, né, esse número absurdo, mas por incrível que pareça, a gente pode ver dentre o ano de 2021, né, para 2022. Cresceu bastante esse número significativo. E também a gente pode ver que eu acho que isso é uma conquista, eu acho, né, sobre as classes especiais e escolas excluídas, né, como vem diminuindo, né, esse número. Isso é significativo, porque a legislação garante a inclusão dessas crianças, né, os alunos com deficiência, dentro das classes comuns. E aí a gente pode ver também, como o outro gráfico nos mostra, dentro do nosso estado, né? Como foi esse aumento progressivo do número de matrículas na rede pública municipal da Grande Vitória, incluindo os municípios de Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória. A gente pode ver que no ano de 2011, né, tínhamos apenas 2.515 alunos, né, matriculados. E aí, no ano de 2018, nós já tínhamos 4.802 alunos, né? Quase o dobro. E com relação também aos números dos profissionais que atuam com a educação especial, isso é muito importante, que eu acho que aqui é um dos pontos que a gente vai frisar bastante durante a nossa apresentação, sobre esses profissionais que, né, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Então, isso é para a gente ver que não é só uma percepção da gente como profissional em aula, está sendo constatado, né? O Isso, quanto que exatamente. aumentou. Eu falo que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um aluno especial em toda a escola. Hoje eu tenho em média de 3 alunos por turma. Então, é um público que a gente precisa ter atenção mesmo, né? E eu penso também em pensar, né? Porque como foi um número crescente em tão pouco tempo, e como outro gráfico mostrou também, né? De um ano para o outro, vamos colocar ali 2020, né? 21, o número quase que triplicou, quadriplicou. É um caso a se pensar da gente ver o que está acontecendo, né? Quais estratégias a gente pode pensar para poder auxiliar tanto no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças, né? Como também auxiliar os professores a compreenderem, a entenderem todo esse processo, né? Da educação especial. Eu acho que no Brasil e principalmente dentro do nosso município de Vila Velha.
São crianças que precisam ser atendidas com um carinho e um olhar especial, mas que não é só por parte do profissional professor, né? Precisa de todo um olhar de um sistema, né? Então, dentro desse sistema, a gente colocou como políticas públicas alguns pontos que interferem diretamente nessa problemática, que é o quantitativo de alunos na turma. A gente fala da importância da qualidade que a gente desenvolve do nosso trabalho, mas essa qualidade perpassa por um quantitativo. Muitos alunos numa turma dificultam o nosso trabalho, né? E a aprendizagem do aluno. E o quantitativo de alunos especiais por turma. Então, esse número vem crescendo. E se são crianças que precisam de uma atenção, essa atenção fica prejudicada. Junto com isso, nós temos também, eu vou dar uma puladinha aqui, que é o quantitativo de material humano. Quantas pessoas têm disponibilizado para atender esse aluno? Muitas vezes o profissional fica sozinho com a turma, com mais alunos especiais, sendo que não tem o suporte de um auxiliar, de um cuidador. E quando tem, às vezes para uma demanda de 4 alunos especiais, 5 alunos especiais. Então, um olhar que precisa ter para que, de fato, aconteça essa inclusão, mas de uma forma de qualidade adequada, né? E, junto com isso, a prioridade na lista de espera. Essas crianças, elas têm prioridade na lista de espera, elas têm prioridade de estar na escola. Só que se a gente pensa que a cada aluno que sair vai entrar um aluno com necessidades educativas especiais, esse número vai só aumentar. Então, de que forma a gente vai lidar com isso dentro de uma sala de aula, com tantas especificidades de cada aluno, não só dos alunos, né, com necessidades educativas especiais, mas os demais também. Então, cada sujeito, a gente conversa tanto sobre isso, né? Cada sujeito é único. Então, a gente precisa ter um olhar individualizado. Só que numa demanda de 25 crianças, até que ponto isso é humano para um professor planejar sua aula, observar e identificar e agir de acordo com essas peculiaridades. E aí a gente vê, né, Eline, a questão e a importância de políticas públicas bem feitas, né, para poder auxiliar no nosso trabalho e no processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Não só dos alunos, né, com deficiência, mas de todos os alunos da turma. E principalmente na educação infantil, né? Porque dentro da educação infantil também a gente tem o cuidar e o educar. E realmente esse material humano, ele é muito importante, né, para todo esse processo de ensino-aprendizagem, além, né, da questão do cuidar, do educar, né, dentro da educação infantil. E aí, né, outro ponto acho que muito importante quando se fala de políticas públicas nos remete à legislação, né? Inclusive, né, a gente pesquisou durante o nosso planejamento para esta videoaula sobre, né, políticas voltadas à educação especial. E aí, nessa pesquisa que nós fizemos, né, Aline, e a gente encontrou o mais recente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, no ano de 2015, ou seja, as Diretrizes Nacionais de Educação Especial, proposta pelo MEC, é do ano de 2001. Olha só, nós estamos no ano de 2023, né? Né, Aline? Isso aí precisa ser reformulada, né, já. Precisamos repensar, né? Repensar isso, porque você vê o Estatuto de Deficiência do ano de 2015, que aí a gente trouxe o capítulo 4 do direito à educação. Aí lá no artigo 28, que vem falar, né? Incumbe ao poder público de assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e principalmente, né, avaliar. Aí avaliar o quê? Aí tem nos incisos, né? 1, 2, e a gente destaca aqui o inciso 2, né?
aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Como nós duas viemos falando, né, durante toda essa apresentação, vou até voltar aqui para a gente relembrar desse ponto aqui, né, quantitativo de alunos por turma, quantitativos de alunos especiais por turma, prioridade na lista de espera e material humano. Todas essas questões aqui giram em torno da legislação, que a gente pode ver, né? Garantir condições de acesso e permanência. Mas será que está garantindo essa condição de acesso e permanência com qualidade, né? Ou se apenas estamos, vamos pensar, colocando os alunos para atender a demanda, e como está sendo atendida essa demanda, não está sendo com qualidade, né? Nós estamos ofertando serviços da forma que eliminem realmente essas barreiras, de modo que promova realmente a inclusão plena desses alunos. É uma dinâmica que acontece na educação, e principalmente na educação infantil, uma dinâmica muito específica, né? A gente tem o tempo todo uma realidade se transformando, então a legislação precisa muito acompanhar essa realidade. Então, com esse tanto de aumento que teve, né, da adesão dos alunos na educação, principalmente, né, especialmente agora na educação infantil, então os olhares precisam estar voltados para essas mudanças, para acompanhar essas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade. E como com essa legislação só de 2015, muita coisa mudou, muita coisa se dinamizou e precisa estar sendo acompanhado, né? E quando a gente traz também, né, para a nossa área, lá no próprio artigo 28, lá no inciso 15, traz sobre o acesso da pessoa com deficiência, né, em igualdade de condições, a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. E no nosso caso, na educação infantil, né, de extrema importância nós termos quem possa nos auxiliar nesse processo, né, Aline? Porque, como você disse mesmo, o material humano, ele, para a gente promover uma aprendizagem significativa para a criança, ele é necessário. Eu falei da questão do espaço nosso, né? É um espaço amplo e tal. Então, nesse espaço, a criança tem muito ruído, muita informação que para ela, vou botar principalmente os autistas, né? Que tem uma questão sonora muito... Uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade interfere muito no estar deles, né? E aí, com muita informação, eles se desligam muito das nossas aulas. Então, eu tenho turma com 3 autistas, e aí você tem um autista um pouco mais severo, que vai para um lugar, o outro que vai para outro. Então, você sozinho, tentando ajudar essas crianças a trazer para a aula, junto com os demais alunos, é um momento, né, muito delicado da aula. Se você tem um apoio de uma pessoa para auxiliar esses alunos, você consegue trazer mais para a aula. Mas o quantitativo dessas pessoas é um pouco complicado, porque o ideal seria um para cada. Só que você imagina numa sala de aula você ter 5, 4 adultos ali. Então, chega a ser inviável, até pelo tamanho do espaço que a gente tem nas escolas. Então, assim, é um momento que a gente tenta trazer, tenta adaptar a aula, mas nem sempre é possível. Nem sempre esses alunos estão junto com a gente, porque não temos braços para dar conta de tantas demandas, assim, né, pedagógicas, né? Então, assim, é um olhar que a gente precisa ter para os alunos da educação especial, é um momento importante, e aqui, hora nenhuma, a gente está indo contra a inclusão dessas crianças na escola, pelo contrário,
É preciso que eles estejam lá, mas a forma com que eles estão precisa ser repensada. E aí, quando a gente pensa igual sobre legislação e políticas públicas, a gente vem falar de qualidade, de quantidade versus qualidade, né? Exatamente isso que você trouxe para a gente agora. Quando a gente atende um quantitativo de alunos por turma, mais um quantitativo de alunos com deficiência, a qualidade do ensino não vai ser acessível a todos, né? Porque realmente, quando a gente atende um número menor de alunos, a gente consegue perceber as particularidades de cada um e consegue atender, né, formas de criar estratégias, métodos de ensino para poder auxiliar no processo de ensino aprendizagem. Agora, você atender 25 crianças, como você mesma disse, Aline, mais 5 crianças da educação especial, né, com laudos, laudadas, e proporcionar um ensino de qualidade, assim, ao meu ver, é um pouco inviável. E você, Aline, você pensa o que com relação a isso? Como você mesmo disse, né? A gente acaba uma hora falhando. Não que a gente não falhe, a gente falha sempre, mas a gente se propor a pensar numa aula, pensar em materiais adequados para os alunos, mas quando esses alunos têm diferentes necessidades, esses materiais vão ser muito diversos, essas proposições de aula vão ser muito diversas, essas metodologias didáticas que a gente vai usar são muito diversas. Então, a gente tem que pensar também esse tempo que a gente tem de aula. Na educação infantil, esse tempo ele é um tempo diferenciado do ensino fundamental, do ensino médio. 50 minutos para a gente, com crianças pequenas, que requerem mais tempo de explicação, mais tempo de execução, porque, né, o corpo reage um pouco mais a entender o que está sendo proposto para eles. E, além disso, o tempo e espaço da educação infantil é muito diversificado no mesmo local, né? Se for 50 minutos da primeira aula, você tem menos 20 minutos de aula, porque as crianças estão chegando. Se for 15 minutos da segunda, se for 50 minutos na segunda aula, você tem o de jejum. Se for na terceira, você já tem, na terceira e quarta, você tem o almoço. Se for na última, você tem ainda a entrega das crianças. Então, assim, esse tempo de 50 minutos, de fato, não acontece. Então, você tem ainda a problemática desse tempo reduzido. Então, como pensar uma aula, como pensar estratégias para atingir essas crianças de forma adequada, de forma viável e com qualidade. E aí, quando você traz, Aline, sobre pensar, né? Pensar em estratégia, pensar em metodologias, nos remete à questão também do planejamento, né? Que é outra questão entre qualidade e quantidade. Porque quando a gente tem mais tempo para planejar a aula, mais tempo para poder confeccionar materiais, eu acho que a gente consegue também trazer uma qualidade melhor no processo de ensino-aprendizagem, tanto dessas crianças com deficiência, né, quanto das outras crianças com dificuldade de aprendizagem, que a gente sabe que tem também, né? Além dessas crianças com deficiência, tem as crianças com dificuldade de aprendizagem, transtornos. E aí essa questão do planejamento, você junta com o pouco de tempo que a gente tem, não só do planejamento da nossa aula, da construção de materiais, das pesquisas que são necessárias, se fazem necessárias, nós temos também o planejamento que fica ausente multidisciplinar. Porque eu não tenho tempo de me encontrar com outro professor, já que eu cubro ele, na ausência dele em sala, eu cubro ele. Então,
como fazer a interdisciplinaridade com professores que estão presentes na vida pedagógica dessa criança. Então, teria a educação infantil, nós temos no nosso município, né, arte, o regente e educação física. Então, como encontrar com esses 3 profissionais para pensar, para criar estratégias juntas, um conteúdo, não o conteúdo em si, mas os projetos que fazem os conteúdos serem pensados de forma a direcionar o olhar dessa criança, principalmente os especiais, né, que fazem sentido, que contextualize para ele toda essa abordagem que se faz necessário na vida dele para o desenvolvimento dele. Então, esses encontros também são ausentes, né? Então, falha no sistema e interfere diretamente na aprendizagem dessas crianças. E aí você traz também, né, uma outra questão da gente, para além, né, da nossa especificidade da nossa área, hoje a gente realmente tem que pensar em como adaptar os conteúdos, né, e incluir esses alunos em nossas aulas. E ainda, né, Aline, a gente pensar que cada realidade é uma, né, cada realidade social. E a falta de recursos materiais e humanos, né, para proporcionar um processo de aprendizagem significativo. E isso, né, nos remete a pensar também, vamos relacionar aqui, né, pensar junto. Hoje, esse público que a gente atende são crianças que vieram da pandemia da Covid-19, né? E pensando e reformulando todo esse processo que nós estamos vivenciando hoje dentro da escola, ao meu ver, eu acredito que tem uma relação da Covid com essa nossa problemática, pois as crianças elas passaram por uma pandemia numa fase da vida que é considerada aquele intervalo de ouro, né? Essencial. Que é essencial para o desenvolvimento, assim, desenvolvimento biológico, físico, social, intelectual, e que eu acredito mesmo que por elas que passaram, né, por todo esse processo de desenvolvimento crucial durante a pandemia, interferiu no desenvolvimento delas. E também é um retrato que mostra, naquele primeiro gráfico que a gente viu, um aumento significativo de matrículas lá, né, do ano de 2021 para o 2022 de crianças da educação especial nas escolas. É uma teoria, né? A gente conversou muito sobre isso na questão cultural, também, na questão financeira, né, social, que envolveu a pandemia. Então, às vezes, essas crianças estavam sendo tratadas apenas em clínicas, né, acompanhadas apenas em clínicas, e que muitos pais, né, perderam emprego, ficaram numa situação financeira mais delicada, e aí tiram, né, acontece o acolhimento aonde? No ensino público, né? Porque nem sempre a gente sabe, muitos pais relatam para a gente, que a escola particular nem sempre tem esse olhar, esse acolhimento. Verdade. E então eles encontram isso no ensino público. E então essa demanda veio muito, né, em decorrência disso, mas eu acredito que essa relação, essa falta de relacionamentos, de desenvolvimento pelo contato com o outro, falhou no desenvolvimento deles. E aí a gente tem algumas dificuldades de relacionamentos que não são vindas geneticamente, né? Mas tem as questões sociais, né? Que foram provocadas pelo ambiente. E tem estudos que já comprovam isso, de desenvolvimento do autista, né? Assim, tem estudos que comprovam que realmente durante a pandemia, né, por conta das relações sociais, muitas das crianças desenvolveram. Eu fiquei assim pensando sobre, porque também é um caso a se pensar, né, uma outra problemática no caso. Mas e aí a gente pensar em como ajudar, né, após a inserção dessas crianças na escola,
como a gente pode pensar em promover um melhor processo de ensino-aprendizagem. Estimular a ponto deles terem não digo total, né? Porque é uma ausência que eles vão ter, eu acho que para o resto da vida, mas estimular para que eles recuperem o máximo possível disso que foi perdido. Mas a gente deixar claro que a gente não está falando que a pandemia ocasionou o autismo, Não, de mas jeito nenhum, ele gente. potencializou algumas Isso. demandas, algumas situações referentes às síndromes, os transtornos e até alguns comportamentos, né? Porque não precisa ser uma criança com necessidades especiais, mas outras crianças que não tinham esses transtornos tiveram dificuldades nos relacionamentos e no desenvolvimento integral, né? Que a gente, o corpo, para a gente, pelo entendimento nosso, é uma coisa só. E uma coisa interfere muito na outra. Então, esses estímulos sociais, culturais, falhos nesse período, decorreram de um desenvolvimento, de uma integração também falha. E a gente vai falar também da importância, né, da formação dos profissionais para poderem atuar com esse público, né, que está cada vez mais crescente dentro das escolas e da importância, né, de se ter formação, de se falar sobre, de se propor novas metodologias de ensino, novas técnicas, novos métodos, para a gente poder dialogar sobre o assunto, né, e atender esse público da melhor forma. E não deixar as coisas muito na teoria. Então, a gente precisa dialogar sobre o assunto para que a gente perceba nas atividades do colega possibilidades para nossa. Então, essas formações continuadas precisam todas elas, mesmo que o tema não for educação especial, algo ligado, elas precisam estar incluídas. A gente vai falar sobre jogos e brincadeiras, incluir de que forma que ele vai ser importante e de que forma ele vai ser aplicável para essas crianças com essas dificuldades, sabendo que nós temos diversas categorizações de síndrome, de transtornos, né? E aí a gente precisa estar pensando nesse público que agora é nosso, é um público muito presente e que a gente precisa entender para que o contexto educacional seja um contexto saudável e seja um contexto, de fato, servindo para o que se propõe, que é educar com qualidade, desenvolver integralmente, né, as crianças. E capacitar os profissionais, né, que cuidam e auxiliam nas crianças no nosso trabalho pedagógico. Isso, e também não tem essa capacitação, essa formação, tá? Eles são contratados com, às vezes, um curso qualquer lá e não sabe, nunca trabalharam com criança, que dirá crianças especiais. Então, essa capacitação tem que vir, né, de uma forma das secretarias, né, de educação, quando vão recrutar esses profissionais, mas também ao longo do trabalho deles, e também um direcionamento dos profissionais, dos professores de educação especial, que às vezes não tem falas para com essas pessoas da forma adequada com que elas devem tratar, devem lidar essas crianças. Então, parece que elas estão mais para fazer os cuidados higiênicos dessas crianças, e não, elas precisam auxiliar no processo educativo dessas crianças. E dessa forma, né, o material humano a gente pode ver que é importantíssimo, né, para poder auxiliar em todo esse processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Aí nós temos o pedagógico. A gente já falou bastante disso, né? Então, vou passar até um pouquinho mais rápido, mas é justamente isso, a importância de um planejamento inclusivo, a importância de um planejamento que olhe para todos os alunos, que tente ao máximo. Eu sei que na nossa realidade, às vezes, a gente não consegue alcançar o mundo que a gente gostaria, mas a gente precisa pensar, a gente precisa criar estratégias e que não deixar nada dessas dificuldades abalar o nosso propósito, a nossa função, né?
E a questão do tempo também, que a gente já falou, que é esse tempo da educação infantil, esse tempo de aula, que precisa ser olhado, amenizado o máximo possível, para que ele atenda as crianças, né, atenda com carinho e com tranquilidade e que atinja os objetivos da aula. E aí a gente tem algumas estratégias de intervenção, que essa vem da questão pedagógica, né? Elaborar processos de aprendizagem que compreendam a todos os alunos, reflexão e avaliação da própria prática pedagógica e estimular e mediar de diferentes formas a tornar a aprendizagem mais completa. Então, dentro de tudo isso que a gente falou, na verdade, não é um olhar só para a educação especial, é um olhar para o ser humano, para os alunos que estão ali. Então, isso serve para qualquer ação pedagógica, né? E quando você está com alunos que requerem mais ainda isso de você, então essa intervenção se faz muito necessária com esse olhar sensível e direcionado. E aí, né, Aline, como estratégia, como proposta de intervenção, nós duas pensamos em instituir a Portaria 001/2023, que institui a CEMED de Vila Velha a nomear o grupo de trabalho para a elaboração de diretrizes da educação especial na educação básica para o município de Vila Velha. Eu e a Aline, como coautoras dessa proposta, né, incumbindo, resolvendo, construir um documento que se constitui em diretrizes para dispor o desenvolvimento de um trabalho multidisciplinar a fim de promover a inclusão, buscando superar problemáticas relacionadas ao atendimento de alunos com deficiência, a fim de uma política educacional para a modalidade da educação especial, com vistas a garantir a inclusão escolar do aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Então, essa foi nossa proposta, né, Aline? A gente viu que a necessidade não perpassa apenas pelo caráter pedagógico. Então, se a gente continua sempre a nossa luta pedagógica, mas a gente precisa lutar um pouco mais acima, um pouco mais alto, porque se a mudança não ocorrer nas legislações, os diálogos não acontecerem de uma forma mais ampla do que dentro de uma escola, não vai chegar a algum resultado satisfatório nem para nós profissionais, nem para as crianças, nem para as famílias. Então, a gente tem que pensar que as ações a serem feitas não fazem diálogo apenas com os profissionais, né, que estão atuando na escola. Elas são necessárias dialogar com pessoas que fazem com que o caminho seja trilhado, mas que fazem também que o caminho ande, né? Então, assim, é preciso um pensar pedagógico, coisas que a gente faz sempre, a gente busca esse fazer pedagógico com qualidade, mas muitas vezes essas questões não dependem da gente. E aí por toda a legislação, né, Aline? A gente precisa galgar caminhos um pouco mais acima para a gente ter essas conquistas. Então, por isso que a gente pensou numa intervenção não apenas pedagógica. A gente precisa de uma intervenção um pouco mais ampla, que são questões de políticas públicas, questão de diretrizes, orientações, leis, para que ampare o nosso fazer, ampare as crianças que estão ali para se desenvolver. É isso aí. É isso. Então, agradecer a todos que ouviram um pouquinho do nosso pensar, né? Agradecer a Ayla pela oportunidade dessa troca também. É isso aí. Tchau. Até a próxima, hein, Aline? Até.